eu fiz uma série de anotações ao longo dos anos sobre as lições em diversos tópicos que nós tivemos, tanto em encontros anuais lá na Falcone, quanto em encontros anuais na Fundação Estudar, e uma série de conversas, às vezes mais entre quatro paredes, conversas menores, às vezes no Zoom, às vezes presencialmente, algumas situações em que a gente teve acesso a conhecimentos que realmente acabam ficando numa rede de pessoas um pouco menor e que eu gostaria de compartilhar com vocês porque acredito que sejam conhecimentos muito válidos e que muito poucas pessoas às vezes têm acesso. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas das maiores lições sobre carreira que eu tive a oportunidade de absorver com o Jorge Paulo Lemann durante os meus anos de Falcone e Fundação Estudar. As coisas que eu vou trazer aqui para vocês são relacionadas, eu fiz uma série de anotações ao longo dos anos, né? Eu estou até com uma colinha aqui embaixo. Eu fiz uma série de anotações ao longo dos anos sobre as lições em diversos tópicos que nós tivemos, tanto em encontros anuais lá na Falcone, quanto em encontros anuais na Fundação Estudar, e uma série de conversas, às vezes mais entre quatro paredes, conversas menores, às vezes no Zoom, às vezes presencialmente, algumas situações em que a gente teve acesso a conhecimentos que realmente acabam ficando numa rede de pessoas um pouco menor e que eu gostaria de compartilhar com vocês porque acredito que sejam conhecimentos muito válidos e que muito poucas pessoas às vezes têm acesso. Então, vou tentar abrir aí ao máximo de aprendizados de forma... vou trazer frases, colocações que foram ditas pelo Jorge Paulo de maneira o mais literal possível, né? Colocando aí quase que entre aspas realmente algumas das colocações dele, adicionando quais são as minhas principais percepções em relação a essas colocações e fazendo vínculos, né? E acho que esse é o grande mérito desse vídeo, dessa sequência de vídeos que nós vamos fazer nesse mesmo formato, fazendo vínculos entre as falas do Jorge Paulo com conceitos do gerenciamento científico, que acredito que vão abrir muito a tua mente, vão mudar muito a tua forma de enxergar as coisas, tá? Então, basicamente, gente, o principal ponto, né, eu sugiro que vocês estejam com papel e caneta em mãos para anotar esses pontos todos, mas a forma como eu enxergo todas as interações que eu tive com o Jorge Paulo nesses últimos anos, o que eu acho que é o maior ganho a ser extraído dessas interações é o fato de que, ao nos relacionar com uma pessoa que tem tanta experiência e tanto sucesso, eu vejo que essas interações elas permitem que a gente antecipe aprendizados profissionais, aprendizados de carreira, que se eu não tivesse ouvido isso do Jorge Paulo, se não tivesse feito perguntas, se a gente não tivesse tido essas interações, eu acredito que pelo menos na minha humilde ótica, eu levaria muito mais anos para conseguir entender esses conceitos e amadurecer essas ideias. Então, eu acho que você deve encarar este vídeo com essa vontade de antecipar aprendizados, né? E, além disso, tem várias coisas que eu vou te falar aqui que eu gostaria de ter aprendido 10 anos antes. Então, principalmente se você ainda é jovem, se você é engenheiro, né, recém-formado, um administrador recém-formado, se você ainda está na faculdade, nos seus primeiros anos de carreira, né, até 5 anos de formado, como eu gostaria de ter tido acesso a esses conhecimentos quando eu estava na fase de carreira que você está. Então, aqui, gente, nesse vídeo, nós vamos falar sobre aprendizados exclusivamente passados pelo Jorge Paulo em relação à construção de uma carreira de sucesso. É isso que nós vamos fazer aqui. E, de novo, né, eu vou ser o mais literal possível, juntar com algumas ideias e passar links lógicos do método gerencial. Então, 2 grandes pilares. O primeiro deles, em relação a como traçar objetivos, e o segundo, a como ter foco nesses objetivos. Uma das coisas que eu tenho anotado aqui, gente, é uma frase, algumas frases ditas pelo Jorge Paulo em relação a como traçar objetivos de carreira, né? Abre aspas. Eu sempre tive um sonho grande. Quando eu tinha corretora, eu queria ter a melhor corretora do Brasil. E foi a mesma coisa no caso do Banco de Investimentos, né, do Banco Garantia. E depois, com a cervejaria, eu queria ter a maior cervejaria do mundo. Então,
Um sonho grande ele é bom não só para te empurrar em relação a uma determinada direção e te motivar naquela direção, como quando você quer atrair mais pessoas para trabalharem com você e ajudarem a empurrar a instituição, a ideia, nessa mesma direção. Fecha aspas. Um dos principais pontos, gente, de todo o modelo de liderança da Fundação Estudar e o modelo de liderança que eu tive a oportunidade de ver lá em Cornell, e eu sei que, como um fato, né, que este é um modelo de liderança que é perpetuado e que é passado para os alunos dentro das universidades Ivy League, é um modelo de liderança pautado em cultivo de valores, né? Valores cultivados por um indivíduo que o permitem se tornar um líder. E talvez o principal desses valores seja sonhar grande, né? Eu vou colocar aí na tela, mas sonhar grande e liderança tem um vínculo muito próximo com o gerenciamento estratégico, quando a gente observa o sistema de gestão. Então, basicamente, quando a gente, né, ocupa cargos diretivos dentro das empresas que, perante o método gerencial, cumprem com função de direção, um dos principais alicerces que devem ser trabalhados para que pessoas que querem ocupar estes cargos, que querem se tornar diretores, CEOs, presidentes de grandes empresas ou querem liderar as suas próprias empresas como empreendedores, é você entender que liderança é uma ciência, né? E o ponto zero para liderar é saber onde é que você está querendo chegar, né? Eu digo assim, e isso vem muito do modelo de liderança da Fundação e muito das nossas interações com o Jorge Paulo. É você não só saber, puxa, eu estou no meu ponto A, qual é o meu ponto B, mas você saber, eu estou no meu ponto A, o meu ponto B é mais ou menos aqui, e eu sei que o meu ponto C está lá. Então é você ter uma visão de longo prazo de quais são os teus objetivos de carreira, onde você está querendo chegar, é você gastar tempo e esforço refletindo sobre qual é o teu sonho grande. E eu diria, na verdade, né, na forma como eu percebi as colocações do Jorge Paulo nessas interações, é que é mais do que sonhar grande. É você sonhar enorme. Porque sonhar grande dá tanto trabalho, dá a mesma quantidade de trabalho que você sonhar pequeno, só que quando a gente sonha grande, nós pensamos em soluções que nos permitam chegar em objetivos que são verdadeiramente audaciosos. Então, essa cultura de sonhar grande, de sonhar enorme, de querer fazer a diferença, né, de uma maneira muito significativa na sociedade, eu acho que é algo muito presente dentro da Fundação Estudar, muito presente no discurso do Jorge Paulo, ele passa muito isso para todos nós, e é algo que metodologicamente tem um casamento muito forte com o gerenciamento estratégico. Então, te deixar, né, com essa reflexão e assim, podendo trazer isso também um pouco para mim, para você entender como que eu penso em relação a esse tema. Eu acho que a influência que eu tive deste pensamento do sonhar grande pautou muito da forma como nós trabalhamos aqui na Ivy, né? O nosso sonho grande, a nossa missão aqui na Ivy, ou digamos assim, realmente o nosso sonho grande, né? Onde a nossa meta maior, né? É nos tornarmos uma universidade Ivy League, uma instituição com o porte e a importância das universidades Ivy League no ensino em negócios aqui no Brasil em 30 anos, né? E isso tem uma cara de meta, quando a gente fala gerencialmente, né? Objetivo gerencial, valor e prazo. E acredito eu que este buscar por um objetivo muito grande, muito audacioso, não só me impulsiona a trabalhar todos os dias, como impulsiona também as pessoas que estão ao nosso redor, né? Seja, por exemplo, vocês que nos seguem, que consomem o nosso conteúdo, a começarem a querer construir coisas grandes também e a sonharem junto com a gente. Então, faço a provocação de que você reflita sobre qual é o teu sonho grande, onde você está querendo chegar, qual é o teu ponto, não só o teu ponto B, mas o teu ponto C, onde você quer chegar no longuíssimo prazo. E algumas outras coisas nessa mesma linha que o Jorge Paulo já falou, né, e eu tenho anotações disso. Não sei viver sem sonhar grande. Acho que isso é muito interessante, né? Ele fala para nós muitas vezes, eu gosto de pensar grande. Então, algumas colocações aí, e
o Banco Garantia, né, na década de 80 e 90, e a forma como o Jorge Paulo e o Marcel, na época, trabalhavam lá, foi muito inspirada tanto pelo Goldman Sachs, que era um banco de investimento aí no qual eles trouxeram uma série de boas práticas, principalmente para o modelo de contratação de trainees e para o modelo de partnership, né, de ownership, mas também um vínculo muito forte, né? Eles tomaram como exemplo o Walmart, o Sam Walton, né, que faleceu aí na década de 90, 1992, salvo erro, que foi um dos maiores empresários do mundo, da história, na verdade, e que foi o idealizador do Walmart lá nos Estados Unidos. E o Jorge Paulo conviveu muito com o Sam Walton, e eu sei, por conversas, né, por explanações, às vezes que eu tive a oportunidade de assistir, que o Sam Walton era um cara que sonhava muito grande, tanto que ele construiu uma das maiores empresas da história, e eu sei que o Jorge Paulo trouxe isso a nível até pessoal, trouxe muito deste pensar grande lá do Sam Walton, né? Então, para você amarrar um pouco aí das ideias de onde que tudo isso vem. E mais algumas coisas interessantes ainda em relação a isso, que recentemente o Jorge Paulo falou, né? Eu ainda tenho um sonho grande. O meu sonho grande é o Brasil, né? Quando ele estava se referindo hoje, né, na data de gravação desse vídeo, o Jorge Paulo está com 83 anos. Então, aos 83 anos de idade, ele ainda tem um sonho grande que está se concretizando por meio das duas grandes fundações, né, da Fundação Lehman e da Fundação Estudar. E algo também que mudou bastante a minha perspectiva em relação principalmente a sonhar grande, a ter prazos muito longos, né, a você querer almejar coisas que só podem ser concretizadas num longuíssimo prazo, para aquilo te dar muita energia. Recentemente, o Jorge Paulo fez uma colocação que ele disse assim que ele estava indo no final de semana seguinte para Omaha, nos Estados Unidos, para participar, salvo erro, da reunião de conselho da Berkshire Hathaway, né, que é a empresa de investimentos lá do Warren Buffett. E naquela circunstância, ele falou que um dos maiores motivos pelos quais ele se sente empolgado de estar lá é pelo fato de que o Warren Buffett está com 91 anos de idade e o Charlie Munger, que é companheiro do Warren Buffett, está com 98 anos de idade, e os dois estão não só muitíssimo ativos lá na Berkshire Hathaway, né, fazendo investimentos de porte quase que inimaginável, né, às vezes investimentos na casa aí de bilhões de dólares, como eles ainda têm planos para o futuro, né? Então, quando a gente pensa, né, nós que estamos às vezes com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, quando a gente pensa que o Jorge Paulo está se sentindo inspirado por ver o Warren Buffett e o Charlie Munger lá trabalhando com 91, 98 anos, em sonhos grandes ainda deles, né, eu acho que isso traz para nós uma perspectiva extremamente rica. Isso para mim foi uma mudança de mentalidade, de você realmente projetar que, puxa, com 30 anos de idade, talvez você tenha ainda 70 anos pela frente para trabalhar na construção de algo que seja significativo para você, né? Então, algo que eu queria compartilhar também, que eu acho que teve grande valor, pelo menos para mim. E mais alguns outros pontos ainda em relação a traçar objetivos, a traçar metas audaciosas, né, a sonhar grande. Abre aspas também lá do Jorge Paulo, né? Queria ter aprendido mais cedo a ter uma visão de longo prazo, investir no longo prazo e com pessoas dispostas a percorrer o longo prazo. Que ele estava falando, né, que em Harvard, gradualmente eu tive que me converter a ser uma pessoa que pensa em prazos mais longos. E eu te digo que, pelo menos na minha experiência lá em Cornell, né, que é uma das universidades irmãs de Harvard, lá uma das Ivies, né, eu te digo que isso é muito verdadeiro, né? Eu vejo que dentro da rede de alumni lá de Cornell, isso é muito verdadeiro. Todas as pessoas com quem eu tive contato, né, um ou dois brasileiros e os muitos americanos com quem a gente convivia na época lá, são pessoas que até hoje eu mantenho um contato muito próximo, e são todas pessoas que foram formatadas pela cultura Ivy League, pela forma como essa construção é feita, e eu acho que isso casa bastante com tudo isso que nós estamos conversando. São pessoas que se tornaram habituadas a pensar no longuíssimo prazo. Então, isso tem uma relação também muito direta com o fato de que o sistema de gestão de uma empresa, quando você vai, né, por exemplo, se você quer se tornar um empreendedor de sucesso, o sistema de gestão de toda e qualquer instituição, ele é inercial, o que significa que as coisas levam tempo para acontecer. Então,
as empresas de maior sucesso, desde Facebook até o Walmart, até a Bembev, nenhuma dessas instituições foi construída do dia para a noite. Todas elas levaram décadas e décadas de muito trabalho, um trabalho constante e disciplinado para que as coisas realmente acontecessem, né? E algumas outras indagações, né, para fechar esse tema de objetivos, algumas outras indagações trazidas pelo Jorge Paulo: buscar fazer o que gosta, né? Se você ainda não achou qual é a tua paixão profissional, aquilo que você tem verdadeira afinidade, procure, né? Teste. Então, se expõe a situações diferentes, a empregos diferentes, a setores diferentes, até você conseguir encontrar aquilo que toca o teu coração, aquilo para o qual você sente que você tem uma afinidade natural para trabalhar, né? Busque, principalmente, né, isso é muito colocado pelo Jorge Paulo, busque se conhecer, principalmente nos anos iniciais da tua carreira, né? Abre aspas, né, nesse tema. Se pergunte quais são as metas que você quer chegar, quais são as metas nas quais você quer chegar e como que você vai chegar lá, ao invés de você simplesmente pensar, vamos lá e daí a gente vê no que vai dar. Então, refletir sobre quais são as suas metas, refletir qual é o teu ponto C, né? E também, ao mesmo tempo em que você testa nesses anos iniciais de carreira, principalmente, à medida em que você vai amadurecendo a ideia de onde que você quer chegar, você se permitir fazer escolhas, que é o próximo ponto que nós vamos falar agora, né? Não dá para passar a vida inteira testando. Então, primeiro de tudo, nós falamos sobre objetivos, né? Sobre como traçar objetivos de carreira, e entramos em toda essa discussão de sonho grande. E o segundo grande ponto é ter foco, né? Abre aspas, né, uma colocação do Jorge Paulo: é importantíssimo ter foco. Tem que ter foco e ser simples. Você tem que escolher. A pergunta que ele coloca aqui para nós, né? O que realmente vai ser o teu foco para você ter sucesso? Então, uma das coisas que fica muito claro, e isso está ligado ao valor de execução do modelo de liderança lá da Fundação Estudar, né, é que sucesso exige foco, né? Quem faz muito não faz nada, né? Senão você se perde. Então, a gente tem que escolher um pouco, a gente tem que ter a maturidade de canalizar os nossos esforços. Isso está muito ligado também com a equação fundamental do gerenciamento, que é resultados igual potencial humano dividido por número de direções. Quando a gente faz gestão dentro de uma empresa, quando a gente aplica método gerencial dentro de uma empresa, o que nós estamos tentando fazer é pegar o potencial humano a todo momento e canalizá-lo na direção que mais gera resultado para a instituição. E isso vale para todas as pessoas. E, de uma forma ou de outra, eu vejo, né, eu sinto nessa fala do Jorge Paulo um vínculo com o gerenciamento científico muito direto, né, de que quem faz muito não faz nada, porque a gente dispersa os nossos esforços, né, e realmente liderança não funciona no volume. Liderança exige canalizar esforços rumo a uma única direção, porque isso está voltado também com essa questão do sistema de gestão ser inercial, que as coisas levam tempo para acontecer. Então a gente tem que empurrar sempre numa mesma direção, porque senão, se a gente começa a hora empurrar para a direita, hora para a esquerda, a pedra não se move para lugar nenhum. Então não dá para ficar pulando de galho em galho. Lembre, né, que o sistema de gestão é inercial, as coisas levam tempo para acontecer, e da mesma forma como isso é verdade para uma instituição, isso é verdade também para o indivíduo, né? E eu acho assim que existe mais um ponto em relação a foco, que é necessário ter disciplina na execução, principalmente quando nós estamos perseguindo um sonho grande, né? E isso é muito falado também pelo Jorge Paulo. Disciplina na execução e você manter um rumo unidirecional por um período de tempo razoável para você conseguir verdadeiramente testar se aquilo que você está propondo funciona ou não. Então, a gente tem que ter foco para você se manter firme num objetivo, para dar tempo de você cumprir metas suficientes, para você traçar aquela trajetória por um tempo suficiente até você saber se aquilo de fato é factível ou não. Então, pessoal, nesse vídeo eu acredito que a gente pincelou alguns dos principais pontos. Se você quiser saber mais, principalmente sobre gerenciamento científico, vinculando aí de maneira muito melhor pautada e mais substanciada, né, e de forma mais técnica,
nós temos um webinário completo sobre sistema de gestão, método gerencial para melhoria de resultados, PDCA e SDCA. Logo aí na sequência, logo abaixo na descrição desse vídeo, você consegue encontrar um webinário aí com mais de 1h30 de conteúdo sobre esses assuntos, em que a gente pega não só essa experiência que eu estou falando especificamente da Fundação Estudar, mas cerca de 10 anos de experiência gerencial e de experiência em liderança minha e das pessoas que trabalharam na construção de todo esse conteúdo comigo aqui na IVE, para transmitir para vocês aí de maneira expressa e extremamente intensa lá no Preparatório em Gestão Generalista. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, temos um webinário no link da bio, com 1h30 de conteúdo riquíssimo sobre esse tema. Um forte abraço!